Bom dia, dando sequência às nossas aulas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. À esquerda nós temos o quadro com o nosso chefe de serviço, nossos preceptores, e à direita o quadro dos residentes. Eu sou residente do 4º ano, Douglas Romano, e hoje eu vou apresentar uma aula sobre a classificação dos meningiomas, mais especificamente a classificação histológica relacionada às imagens radiológicas. Então a aula vai ser dividida dessa forma: introdução, epidemiologia, uma pequena fisiopatologia, os descobrimentos ao longo da história sobre os meningiomas e até algumas técnicas cirúrgicas, os aspectos radiológicos gerais e, por fim, a classificação e aspectos específicos de cada um deles. Então, os meningiomas são tumores, neoplasias, que se originam das células da aracnoide. Respondem por 24 a 30% dos tumores intracranianos primários nos Estados Unidos, sendo na maioria deles benignos, grande maioria. A prevalência nos Estados Unidos é em média de 98 para cada 100 mil habitantes, representando 20% de todos os tumores intracranianos diagnosticados nas mulheres, nos homens, desculpe, e 38% nas mulheres. A relação de homem para mulher na incidência dos meningiomas gira em torno de 1 para 1,7, devido a fatores hormonais que a gente vai falar mais à frente. A média de diagnóstico dos pacientes foi de 64 anos. Em geral, quando ocorre na infância, são de uma histologia mais agressiva. Na forma esporádica, eles podem ser múltiplos em torno de 10% dos casos, e costumam, quando não na forma não esporádica, ser múltiplos na neurofibromatose tipo 2. As formas atípicas, ou seja, grau 2, e anaplásica, grau 3, são mais comuns em homens. Então, os fatores de risco que eu gostaria de mostrar, o principal seria a exposição à radiação ionizante, seja ela por um acidente nuclear, uma exposição à radiação dessa forma, por acidente nuclear, Fukushima, ou até em Chernobyl, por exemplo, até exposição a uma radioterapia local. Também ela favorece não só a formação do meningioma, como de meningiomas mais agressivos. A história familiar, apesar de secundário, também é um fator de risco a ser levado em consideração. A progesterona também é um fator associado ao crescimento do meningioma, e um relato importante é que ele está associado, quando receptor positivo, ao melhor prognóstico e menor recidiva. E também está relacionado ao câncer de mama, ou seja, pacientes com a presença da mutação nesse gene têm uma tendência maior a formar o meningioma. Uma alteração cromossômica importante é uma deleção do cromossomo 22, em geral no braço longo, 22q, que ocorre em geral de 40% a 70% de todos os casos de meningioma, ocorre essa variação. Outra variação importante nesse gene BRIP1, que também são não só associados ao meningioma, como também ao câncer de mama, como a gente viu no slide anterior. Essa é um quadro bastante simplificado, mostrando a evolução na incidência do meningiomas em relação à idade, ou seja, vai sempre aumentando o diagnóstico do meningioma em relação à idade. É um gráfico da estatística americana. Então é importante a gente ressaltar como foi descoberto os meningiomas, como se iniciou todo, não só o tratamento, mas os primeiros estudos. O primeiro estudo que foi feito relacionando tumores intracerebrais com outras alterações, neste caso a hiperostose, foi essa série de 20 pacientes na França, no qual se relacionou neoplasias intracranianas com hiperostose. Nesse caso, não obrigatoriamente meningiomas, mas poderiam ser granulomas ou lesões sifilíticas nessa época, como não havia como determinar pela histopatologia. O primeiro relato complexo de neoplasias extraaxiais localizadas na intracraniana foi feito por esse francês, que foi publicado na Anatomia Patológica do Corpo Humano, em 1829, que foi extremamente importante, pois permitiu uma relação
do sintoma clínico apresentado com a topografia da lesão, o local onde se apresentava o tumor. Outro fato histórico importante para o início do tratamento dos meningiomas foi a anestesia, que foi desenvolvida nessa época. Em seguida, o inglês Lister introduziu a antisepsia com fenol. A primeira ressecção do meningioma foi feita na Universidade de Roma, na França, por Francisco Durante, o meningioma de goteira olfatória, com um bom resultado. Isso é o mais importante falar, com uma sobrevida de uma paciente, um relato de mais de 9 anos de sobrevida dessa paciente. Então, o primeiro relato na história de uma ressecção de um tumor intracerebral com um bom resultado. O americano William Bovie desenvolveu o eletrocautério e o português Muniz a arteriografia cerebral. Todas essas descobertas foram fundamentais para que no início do século o médico Harvey Cushing dividisse a neurocirurgia de um passado com resultados muito ruins, mortalidade extremamente alta, para uma redução de quase pela metade, antes e depois dele. Ele introduziu a técnica do debulk tumoral com vascularização, o diagnóstico e tratamento precoce da hipertensão intracraniana, uma tríade muito conhecida, a tríade de Cushing, que desenvolveu em conjunto parceria com outros médicos, outros neurocirurgiões da época, a ligadura da artéria meningia média para tumores da base da fossa média, popularizou monitorização cardíaca, e o fato muito importante também na época, que a maioria dos pacientes morriam em decorrência de sangramentos, foi a técnica hemostática mais apurada, devido ao seu maior tempo cirúrgico. Ele era conhecido por ser um cirurgião bastante lento. Essa é uma imagem dele operando na Universidade de Boston, onde ele funcionava. Esse foi um caso que ele operou com sucesso, um meningioma de complexidade. Essa é um desenho do próprio Cushing de 1928, descrevendo como ele fazia o debulk tumoral. Nessa época, então, essa técnica foi descrita por ele. Então, agora vamos para a última parte da aula, que seria a classificação dos meningiomas. Mais precisamente, a mais atual que nós temos hoje, que é descrita pela OMS. Nós temos 15 diferentes subtipos de meningiomas que são alocados em 3 modalidades. O mais benigno, que são a grande maioria dos tumores, em grau 1. Os atípicos, com um pequeno grau de diferenciação, grau 2. E os malignos, que são muito pouco diferenciados, o grau 3, ou seja, com uma menor sobrevida. E no caso 9 aqui, 3 e 3, diferente, dando um total de 15. Vale ressaltar que uma mesma lesão intracerebral, um mesmo meningioma, pode apresentar tipos histológicos diferentes. Isso é extremamente importante. Então, como eu havia mostrado, esses daqui são os principais. Os principais eles estudam todos os meningiomas, aqui os meningiomas grau 1, aqui abaixo o grau 2 e mais abaixo o grau 3. Os aspectos radiológicos gerais dos meningiomas envolvem aspectos bastante conhecidos, como a hiperostose, presença de calcificação, o fenômeno da atenuação dos vasos, o flow void, vasos de alto fluxo na periferia da lesão, e um outro fenômeno muito importante, que é o fenômeno da cauda dural, que muitas vezes pode representar a infiltração do meningioma ou até mesmo uma hipervascularização da dura magra. Mais uma vez aqui uma arteriografia esquerda, mostrando o caráter hipervascularizado dos meningiomas, e aqui do lado direito uma angiorressonância de crânio, mostrando o meningioma ricamente vascularizado e o âmbito da artéria cerebral anterior indo em direção ao tumor, média, desculpa. Então, esses são os meningiomas grau 1 que nós temos. E eu escolhi mostrar 5 tipos de meningiomas diferentes. Esses 3 aqui, a maioria esmagadora de incidência dos nossos tumores, em torno de 70% de todos os tumores são desses 3 primeiros. Porém, nós vamos falar um pouco sobre esses 2 que têm alguns diagnósticos diferenciais importantes. Então, o primeiro meningioma que a gente vai falar aqui é o meningioma meningotelial. Aqui nós vemos a peça histológica, embaixo a peça patológica, melhor dizendo, retirada, a lesão retirada. São células tumorais que formam lóbulos demarcados por septos. As células são uniformes,
e com núcleos ovalados. Ocorre também um fenômeno bastante importante, bastante característico do meningioma, que são as pseudoinclusões nucleares, que ocorre aqui nessa lesão. São bastante características desse tipo de tumor, desse tipo de meningioma. Nesse caso, nós vemos uma lesão à esquerda, aqui uma tomografia sem contraste, aqui uma tomografia com contraste. Caso clínico, uma paciente feminina de 49 anos, com epilepsia há 2 anos. A gente vê um quadro de edema perilesional, uma lesão quase que com a mesma intensidade do parênquima cerebral. Aqui a gente vê uma captação homogênea de contraste e bem intensa, e do lado direito a gente vê uma ressonância com o fenômeno da cauda dural, bastante bem demarcado aqui, um meningioma de convexidade frontal esquerda. Aqui novamente uma ressonância mostrando hipointensidade em T1, aqui em T1 sem contraste, e aqui T1 com contraste, mostrando novamente a captação homogênea da lesão. E aqui nós vemos o T2 e o flare. No caso, o T1 mostrou-se uma hipodensidade da lesão, e aqui a gente vê uma hiperintensidade da lesão, revelando um caráter bem hidratado da lesão. E aqui o corte em flare, mostrando o edema perilesional desse meningioma. O segundo meningioma seria o meningioma fibroso, outro meningioma bastante incidente de forma geral. Um meningioma bastante rico em tecido colágeno, por isso que eu pus esses dois corantes usados na histologia, pois eles coram muito bem tecidos que são ricos em colágeno, além de vasos, bastante vaso. Os corpos pisamomatosos, que é outra característica histológica importantíssima do meningioma, que são redemoinhos com presença de calcificações. Aqui a gente vê um meningioma fibroso frontal direito, levando um importante efeito de massa, com um edema perilesional, uma captação heterogênea de contraste na tomografia de baixo. A gente vê essa lesão hipodensa no interior, que pode ser uma necrose ou até mesmo um cisto. Aqui a gente vê o paciente de 69 anos com cefaleia há 2 meses. Então essa aqui em cima a ressonância em T1 sem contraste, embaixo com contraste. Novamente a gente vê a área hipodensa aqui, onde não há captação de contraste, podendo ser uma necrose ou até uma presença de cisto. Aqui a gente vê algumas lobulações da lesão, levando um importante efeito de massa e um edema perilesional. O terceiro meningioma que nós vamos falar agora é o meningioma de células transicionais. Aqui a gente vê a peça do histopatológico. Aqui a gente vê essa peça recortada em lâmina com a dura mater, que nitidamente a lesão está aderida a ela, mas não a invade. Os redemoinhos calcificados que eu havia dito, que são chamados corpos pisamomatosos, presentes, são muito característicos desse tumor, estão presentes nessa lesão, nessa peça. Nesse caso, nós temos uma ressonância em T1 e T1 com contraste, no qual a gente vê uma lesão bem delimitada, com uma lâmina de líquor em volta, facilitando bastante a avaliação e determinando que é uma lesão extraaxial, uma captação aqui homogênea de contraste, praticamente não vemos hipodensidade ao redor da lesão, denotando um baixo edema peritumoral. Aqui, novamente, aqui a mesma lesão, nós vemos T2 e o flare. Aqui a gente consegue uma sequência fundamental para a gente ver um edema vasogênico, e a gente consegue ver um pequeno edema vasogênico lateral nessa modalidade de meningioma fibroso. O outro meningioma que eu gostaria de trazer, um meningioma ainda dentro da classificação grau 1, é o meningioma angiomatoso. Ele tem esse nome pois ele é ricamente vascularizado, tem uma trama vascular bastante intensa, espessa, vasos hialinizados.
A gente vê aqui a peça anatômica cortada aqui ao lado. Então, esse aqui nós temos um caso de um meningioma angiomatoso no paciente feminino de 66 anos, com uma história clínica de uma crise convulsiva parcial motora há 15 dias. A gente consegue, é difícil a gente delimitar na tomografia sem contraste o caráter extraaxial da lesão, levando até uma certa dificuldade em determinar se é uma lesão extraaxial ou até uma intraaxial, como por exemplo podendo ser um glioma, por exemplo. Mas aqui com o contraste a gente consegue delimitar bem que ela está bastante aderida à foice cerebral, levando até um efeito aqui da cauda dural, com um importante edema vasogênico lesional na região frontal esquerda. Aqui, nas sequências T1 com contraste, o T2 e o flare, a gente consegue delimitar bem que é uma lesão homogênea, bem delimitada, com captação heterogênea de contraste. Nós vemos um cisto, nós vemos outro cisto aqui, e uma hérnia subfalcina nesse corte coronal na sequência do flare. O último meningioma grau 1 que eu gostaria de mostrar é um meningioma microcítico. O meningioma aqui é o aspecto histológico dele na peça, e aqui é a peça anatômica dele quando retirada. O caráter multicístico dessa lesão é bem evidente. Consiste de vários fragmentos de tecido de aspecto e consistência firme e macia, cor esbranquiçada e pardacenta e superfície interna lisa, que a gente consegue ver aqui. Esse meningioma faz um diagnóstico diferencial bastante importante, com alguns tipos de astrocitoma, principalmente o astrocitoma protoplasmático grau 1, é um diagnóstico diferencial importante. Aqui novamente é difícil para a gente determinar se é uma lesão extra ou intraaxial, levando realmente uma confusão com um astrocitoma. Porém, com a injeção de contraste, a gente consegue ver uma lesão bem delimitada, com os cistos. No caso, já sabemos que isso aqui trata-se de um cisto bem delimitado, e uma paciente de 48 anos, feminina, sem história clínica. Aqui no T1 com contraste, a gente vê um hipossinal nesses cistos, e que a gente poderia de repente pensar que seria uma água livre, porém aqui, tanto no T2 quanto no flare, a gente, se fosse água nessa sequência, ela daria ausência de sinal, já que o flare suprime a água livre. Então a gente vê que esse conteúdo desse cisto tem uma densidade um pouco maior que a da água. A gente vê essa lesão novamente na linha média frontal. Agora nós vamos para o meningioma grau 2. De forma geral, compreende de 15 a 25% dos meningiomas, apresentando uma taxa de recidiva de até 8 vezes a mais que o meningioma grau 1. E uma coisa bastante importante a ser falada é que os meningiomas, independente do tipo histológico que ele apresente, se seja ele fibroso, transicional ou meningoetelial, se for comprovada a invasão cerebral, ele já está automaticamente classificado como grau 2, mesmo não sendo do tipo histológico grau 2. O que determina o tipo histológico grau 2 é a atividade mitótica de 4 e 19 por campo. O grau 1 tem uma atividade mitótica menor do que 4, e 3 dessas seguintes alterações nas celulares: celularidade aumentada, células pequenas em relação ao citoplasma, nucleoides proeminentes, uma arquitetura difusa, com ausência daquelas estruturas que a gente já havia falado, redemoinhos, corpos pizomatosos, que são muito característicos do meningioma grau 1, e focos de necrose espontânea ou geográfica. Refere-se a pequenos focos em meio ao tecido, não em grandes áreas centrais do tumor, pois essas grandes áreas de necrose na parte central do tumor podem ser por isquemia devido a uma compressão vascular, e não necessariamente a uma necrose espontânea. Um relato, uma coisa extremamente importante que foi descoberta há não tanto tempo, por isso ela não foi enquadrada ainda nos critérios da OMS, que é esse marcador, o KI67, que ele faz uma referência à propensão proliferativa das células neoplásicas, que neste caso do meningioma grau 2 estaria em torno de 7%,
e no meningioma grau 1 em torno de 3,8% a 4%, e no maligno estaria o grau 3 estaria acima de 17%. Então o meningioma grau 2 que eu escolhi para mostrar é o meningioma de células claras, sendo este meningioma antigamente conhecido como um meningioma muito rico em glicogênio, podendo apresentar localizações pouco comuns, como no ângulo ponto cerebral e na cauda equina. Esse tipo de lesão, esse tipo de meningioma grau 2, faz um importante diagnóstico diferencial com o carcinoma metastático renal, carcinoma de células claras, ou até mesmo o meningioma microcístico grau 1. Então, nesse quadro nós temos uma paciente bastante jovem, uma feminina, uma mulher de 13 anos, que deu entrada com uma história clínica de uma hipertensão intracraniana. A gente vê o motivo da hipertensão intracraniana, ela tem um desvio importante do quarto ventrículo, provavelmente uma compressão do aqueduto e uma hidrocefalia de grande monta. Essa lesão que vem da fossa posterior, próximo ao forame jugular, indo em direção à fossa média, ou seja, uma lesão bastante extensa, com uma captação heterogênea de contraste, bastante grande. Dessa forma, nesse corte coronal, a gente vê a artéria basilar sendo rechaçada para o outro lado, conferindo uma localização bastante ruim para aparecer essa lesão. E, novamente, o caráter heterogêneo de captação de contraste, revelando aqui no corte de T1 uma discreta quase uma isointensidade ao parênquima. E novamente aqui o corte em T2, a gente também vê, poderia se dizer, uma isointensidade. E esse corte é interessante, pois a gente vê aqui no corpo caloso áreas de hipersinal, que conferem o edema intersticial dessas células, que provavelmente ocorreram por conta da hidrocefalia que a paciente apresentou e uma lesão nesse quadro. Então, agora, para a gente terminar a aula, nós temos os meningiomas grau 3, que são os meningiomas mais agressivos que existem hoje, com uma sobrevida média inferior a 2 anos. Felizmente, são meningiomas muito pouco frequentes, giram em torno de 1 a 2% dos meningiomas em geral. Existem bastante características que os classificam dessa forma, porém a principal delas seria um número elevado, muito elevado de mitose, em torno de 20%. E essas são, em geral, alterações ou de marcadores que caracterizam a proliferação celular, ou em relação ao seu núcleo, que são em geral núcleos aberrantes com a presença de pequeno conteúdo intercelular, ou seja, um núcleo muito proeminente. Dentre dos 3 meningiomas grau 3, eu escolhi o meningioma rabidoide para falar aqui. Esse tumor é constituído por células arredondadas, poligonais, com citoplasma abundante, róseo, contendo uma área nodular, lembrando uma inclusão eosinofílica que desloca o núcleo para a periferia. Esse termo rabidoide, em grego significa bastão. Em geral, essa associação foi feita provavelmente pela forma alongada ou cilíndrica das células musculares, que a gente pode ver aqui um núcleo bastante, quase que um pouco menos do que a metade de todo o conteúdo celular. Isso é um sinal bastante indicativo de muito indicativo de uma alta proliferação celular. Aqui a gente vê o tecido cerebral sadio, e aqui a gente vê o tumor, a neoplasia, a gente vê essas linguetas do tumor promovendo uma intensa invasão do tecido cerebral. Neste caso, nós temos um caso de um tumor rabidoide, um meningioma rabidoide, uma mulher de 29 anos com cefaleia há 4 dias de diplopia. A gente vê aqui, mesmo sem contraste, uma lesão hiperdensa
com conteúdo heterogêneo. Aqui a gente vê uma hiperintensidade, uma hiperdensidade, provavelmente uma calcificação intratumoral. Aqui um edema perilesional importante. Essas são as sequências na ressonância, T1 contraste e T2. Aquela calcificação é confirmada nesses cortes devido à ausência de sinal em todas as sequências. A gente consegue afirmar que isso trata-se de uma calcificação. E uma captação heterogênea de contraste. Aqui novamente uma área de hipointensidade, podendo ser um cisto ou uma necrose. Aqui eu trouxe também T1 aqui em cima e aqui um T2, porém aqui em corte coronal, aqui em corte sagital, revelando aqui novamente essa área de ausência de sinal, conferindo o aspecto de calcificação da lesão e uma lesão multilobulada, a gente consegue ver através dessas sequências. E foi isso que eu queria mostrar. E então, a conclusão que a gente pode tirar desse trabalho é que o mesmo meningioma pode apresentar diversos tipos histológicos numa mesma peça. Em geral, os meningiomas possuem captação homogênea de contraste em um aspecto regular. O sinal da cauda dural, apesar de muito característico, não é patognomônico. Este marcador KI67, embora não esteja nos critérios do OMS, é um importante marcador para avaliar o grau de agressividade de meningioma, talvez um dos principais utilizados hoje. A ressecção total do meningioma, da lesão, deve sempre ser tentada, já que na maioria dos casos isto significa cura da doença. A ressecção total também é importante, pois muitas vezes o aspecto radiológico do meningioma é de grau 1, porém, como ele pode, mesmo sendo grau 1, a princípio, pelo aspecto radiológico, pode apresentar uma invasão cerebral ou um elevado número de mitoses, isso conferiria um maior grau de acordo com o OMS, diminuindo o prognóstico e necessitando de um tratamento adjuvante à ressecção. Pronto.